Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurate. Hoje temos um encontro especial que marca o lançamento do novo Master em Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção da Zigurate. E este é um momento único para explorarmos como a IA já está revolucionando o setor AECO e projetarmos juntos o futuro dessa nova tecnologia. Ao longo dessa sessão, vamos compartilhar exemplos práticos, tendências inovadoras e perspectivas de especialistas sobre o impacto e crescimento da IA na arquitetura e construção. Bom, e além disso, abriremos um espaço para perguntas e dúvidas ao final, então participem com a gente e mandem suas perguntas e dúvidas aqui no chat. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo que preparamos para vocês. Meu nome é Thaisa Figueiredo, sou arquiteta e urbanista e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate, e eu vou estar moderando essa conversa de hoje aqui com vocês. É um prazer sempre estar aqui e, enfim, vamos lá. E para quem está chegando agora e ainda não conhece a Zigurate, nós somos uma instituição de ensino online com mais de 20 anos de experiência no mercado, oferecendo masters e cursos de aperfeiçoamento nas áreas de arquitetura, engenharia e inovação. Nossa base é aqui em Barcelona, mas nossa comunidade é global. A gente reúne mais de 20 mil pessoas de mais de 120 nacionalidades diferentes que atuam em diversas partes do mundo. Bom, agora que já conhece um pouquinho da Zigurate, vamos direto ao tema central da nossa masterclass de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial para arquitetura e construção, aplicações práticas e perspectivas para o futuro. E para liderar essa conversa, eu tenho o enorme prazer de apresentar, né, os nossos palestrantes de hoje, o Ítalo Guedes e o Rogério Lima. O meu conterrâneo, o Ítalo Guedes, ele é o nosso diretor do Master em IA da Zigurate, é arquiteto e urbanista, especialista em Deep Learning, diretor executivo da IG Consultoria e consultor BIM. E o nosso querido Rogério Lima, ele também é arquiteto e co-dirige o Master em Inteligência Artificial junto ao Ítalo e é especialista em design generativo baseado em BIM e também diretor do Master Internacional em BIM Management aqui da Zigurate, além de ser também sócio fundador e consultor da Ecotech, né, que é uma empresa de consultoria aí com AI. E, bom, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria convidar todo mundo, todo o público, para mandar suas perguntas no chat e ao final da sessão a gente vai estar respondendo. E, claro, caso queiram mais informações sobre o nosso master, é só clicar no link que eu vou estar colocando no chat. E agora é com vocês, Rogério e Ítalo. Muito obrigada por tudo, por sempre. E a palavra e o stage é todo de vocês. Obrigada, gente. Thaisa, nós que agradecemos o convite e a oportunidade. Boa tarde a todos os presentes. Queria dizer que estou muito feliz e honrado em estar tendo esse momento aqui de encontro virtual com todos vocês. Já vi aqui no chat que tem pessoas de Angola, pessoas de Portugal, pessoas do Brasil, e isso nos alegra bastante. Ah, temos aqui uma missão nessa tarde, né, professor Rogério? Verdade, verdade, Ítalo. Muito boa tarde a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação, Thaisa. E obrigado pela parceria, Ítalo. Vamos dar início aqui à palestra. Muito obrigado. Perfeito. Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar a tela do meu computador. Eu queria só que, se fosse possível, vocês me dessem um sinal que estão visualizando. Estamos. Perfeito. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Faremos aqui uma apresentação em um, a respeito do lançamento do Master de Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção da Zigurate. A primeira turma está prevista para iniciar em novembro deste ano. E aí, o professor Rogério preparou aqui uma apresentação sobre medida, não apenas falando desse master, mas um pouco da fundamentação teórica sobre o tema, o que é que tem acontecido
com relação à influência dessa nova área, dessa área de conhecimento no setor de arquitetura, engenharia e construção, quais são os desafios, oportunidades e os trabalhos que já vemos desenvolvendo junto a alunos no curso de aperfeiçoamento em inteligência artificial, que foi, vamos dizer assim, um primeiro passo aí para que pudéssemos avançar nesse segundo momento de lançar o Master. Então, eu estou aqui na condição de professor e diretor do Master em Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção. Meu nome é Ítalo Guedes, como a Thaisa já me apresentou. Tenho algumas especializações na área. Estou à frente também da IG Consultoria, que é uma empresa que atua aqui no Brasil no processo de consultoria especializada. E estou tendo a honra de dividir essa apresentação aqui com o professor Rogério. Então, professor, se quiser fazer uma breve apresentação sua, fique à vontade. Obrigado, Ítalo. A honra é minha. O Ítalo é um grande amigo. E como a Thaisa falou, sou arquiteto, né? E, tenho esta área de desenvolvimento falando de sistemas gerativos e BIM, né? Área de investigação voltada a isso. Para além da consultoria na Ecotec, eu também tenho um podcast chamado BIMverso, que, por sinal, o Ítalo já participou também, e a Thaisa. Então, convido todos vocês a poderem também participar. É só ir no YouTube ou no Spotify, colocar meu nome e botar Binverso, que vocês vão poder também ter contato com todos esses conteúdos que nós vamos falar aqui e muito mais coisas, tá? E dentro do contexto aqui sobre o tema que vamos falar, eu divido a coordenação, como co-diretor aqui, do Master Internacional Master em Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção. Muito obrigado, professor Rogério. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa apresentação. Preparamos aqui dois momentos em linha geral dessa apresentação. Um momento dedicado a fazermos uma breve contextualização teórica sobre o tema, trazendo o entendimento do que é inteligência artificial. Algumas pessoas ainda não têm tanto conhecimento sobre o assunto, né? Vê falar-se muito nas mídias sociais, na internet, mas assim, o que é que a literatura nos mostra? O que é que alguns pesquisadores falam a respeito desse tema? E quais são as áreas de conhecimento, os desafios e oportunidades que existem de aplicação desse tema para o setor de arquitetura e engenharia e construção, que também é algo ainda muito novo. Vemos um movimento muito grande de uso dessa área de conhecimento para diversas áreas, medicina, advocacia, dentre outras, mas ainda poucas reflexões pertinentes à nossa área de atuação, a área associada à arquitetura, engenharia e construção. E aí, o professor Rogério vai apresentar alguns trabalhos que já desenvolvemos junto a alguns alunos do CAIC-PT, e por fim, fechamos aqui com algumas reflexões quais são os indícios, né, de que realmente o futuro do setor eco vai ser se beneficiando do uso de inteligência artificial. E aí, no segundo momento, fazemos a apresentação inédita aqui, Thaisa, da estrutura do Master em Inteligência Artificial aplicada à arquitetura e construção da Zigurati. Então, eu vou fazer essa primeira apresentação, esse primeiro momento de fala. O professor Rogério vai me auxiliar aqui nesse momento da apresentação dos trabalhos dos alunos do Zigurati. E, por fim, eu e o professor Rogério fazemos o lançamento oficial da estrutura do programa. Bem, eu não poderia iniciar essa nossa apresentação de hoje à tarde sem fazer uma breve contextualização sobre o que é inteligência artificial. Então, para vocês que estão conosco, o que significa inteligência artificial para vocês? Será que é um sistema? Será que é um modelo? Que é uma abstração? Então, eu trouxe algumas reflexões do ponto de vista da literatura sobre o que é esse entendimento. Podemos pensar a IA sobre o ponto de vista do entendimento do pensar humano, né, como um novo esforço empolgante para fazer os computadores pensarem, máquinas com mente no sentido pleno e literal. Podemos pensar a IA do ponto de vista racional, como estudo das faculdades mentais, através do uso de modelos computacionais, ou também podemos olhar sobre um outro ponto de vista, outra perspectiva da IA do ponto de vista do agir humanamente. Então, poderíamos entender a IA como a arte de criar máquinas que executam funções. É importante essa expressão aqui, professor Rogério, todos que estão presentes, né? Porque a questão da função remete muito a comportamento matemático. E percebemos que muito desses modelos de inteligência artificial trabalham através de funções matemáticas, gerando funções para fazer alguma atividade, seja ela de classificação, de detecção, de regressão, e do ponto de vista racional, que seria também
um entendimento válido com relação à inteligência artificial, como, por exemplo, entendemos que a IA se preocupa-se com o comportamento inteligente em artefatos, ou até mesmo o estudo de agentes inteligentes. Vemos bastante também essa expressão em acessão, né, no momento atual, muitas pessoas falando sobre agentes de IA. E aí é importante entendermos que alguns autores já trazem isso desde a década passada. Ou seja, esse entendimento teórico sobre IA não é um entendimento tão recente, é um entendimento que já vem já de alguns anos sendo difundido por alguns autores na literatura. Estou trazendo essa referência aqui do livro do Russell e do Novig, que eu recomendo que vocês possam consultá-lo. Tendo em vista agora que já entendemos rapidamente, né, alguns conceitos sobre IA, é importante fazermos uma viagem ao tempo e percorrermos aqui o que é que aconteceu de eventos históricos com relação a essa área de conhecimento. Desde quando existe a expressão inteligência artificial? Então, temos aqui na literatura alguns trabalhos que foram pioneiros com relação a essa área de conhecimento. O primeiro trabalho reconhecido associado à utilização da expressão inteligência artificial foi em meados de 42, 43, né? Mais especificamente aí um trabalho realizado pelo McCullough e Warren Pitt, inspirados em trabalhos de modelagem matemática. Então, desde que esses autores publicaram esse trabalho aqui em 42, 43, houveram alguns outros desdobramentos, né? Teve um teste de Turing, em 1950, que é um teste bastante conhecido, né, de interação homem-máquina. Em 1965, eu queria destacar isso aqui, o surgimento de um dos primeiros chatbots, né, chamado Elisa, que foi criado para auxiliar psiquiatras, e vemos que depois de muitos anos depois, né, mais especificamente aqui 2019, professor Rogério, 2022, surgiram novos chatbots. Mas esse entendimento sobre chatbots não é dos anos 2000, já vem há mais de 50 anos já do primeiro chatbot, e claro que esses novos chatbots, tal como o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, são chatbots com arquitetura diferente, né? Comportamento matemático um pouco diferente, mas que traz consigo um pouco desse entendimento teórico precursor. Percebemos também que o avanço da inteligência artificial ao longo desses anos, mais especificamente ao longo dos últimos 80 anos, culminou com o avanço de discussões matemáticas. Então, desde a década de 40, da década de 50, com o conceito dos perceptrons, por exemplo, pelo Rosenblatt, que foi o precursor desse estudo, ele serve como base até hoje de entendimento teórico com relação à arquitetura das redes neurais artificiais, das redes profundas, né? Então, essa base, praticamente, ela é utilizada hoje nos momentos atuais. Percebemos também que a IA viveu uma era de ouro na década de 60. Posteriormente, entre meados de 70 e 80, esse campo de conhecimento viveu uma era negra, né, o Dark Age. Então, possa ser que estejamos hoje testemunhando mais uma era de ouro, mas isso não quer dizer que isso vai ser sempre assim e que tudo que estamos vendo hoje vai continuar funcionando da maneira que está. É importante olharmos a literatura para entendermos que, como todas as áreas de conhecimento, teve seus momentos de maior acessão e também momentos de menor acessão. Desde a década de 50, percebemos que dentro desse campo de conhecimento da inteligência artificial, houveram alguns paradigmas que foram bastante utilizados, por exemplo, o paradigma de aprendizagem de máquina, na década de 80, começou a entregar excelente performance, né, com bancos de dados de pequenos ou médio porte, e mais especificamente agora, meados de 2010 para frente, vemos aí a ascensão do paradigma de deep learning, ou seja, aprendizagem profunda. São modelos matemáticos que se comportam muito bem com grandes volumes de dados e que nos possibilita fazer novas atividades, tendo em vista as potencialidades desse modelo. Mas é importante sempre fazermos essa correlação, né, do que era a inteligência na partida dos estudos matemáticos na década de 50, do que foi o paradigma de aprendizagem de máquina e desde a década de 80 até o momento que estamos, e da ascensão dessa abordagem aqui, Deep Learning, que nada mais é do que uma área de concentração do Machine Learning, que traz consigo alguns modelos matemáticos um pouco mais complexos. Então,
Quais são essas áreas de conhecimento da inteligência artificial? Agora que a gente já viu o que é IA e que já passamos um pouco, percorremos a linha do tempo, é importante entendermos quais são as áreas que realmente existem e que podemos tirar proveito de uso desse conhecimento. Então, existem diversas áreas com base no livro do Russell Novig, e aqui eu estou listando para vocês ao menos as 6 principais áreas, ou não se limitam a essas, mas que são as áreas que é citadas nessa referência científica do livro do Russell Novig. A primeira área é a área associada a processamento de linguagem natural, ou seja, é uma área que trabalha muito bem com modelos matemáticos que servem para resolver tarefas de comunicação através de textos e sistemas de linguagem. Temos uma segunda área de representação de conhecimento, raciocínio automatizado, que são áreas clássicas também de inteligência artificial e pouco falada, queria destacar isso, e a área de aprendizagem de máquina, que é um dos paradigmas bastante conhecidos, que em linhas gerais serve para quê? Para se adaptar a novas circunstâncias, detectar e extrapolar novos padrões através dessa detecção. Temos uma área muito utilizada também de conhecimento, que é a visão computacional, que trabalha muito bem com vídeos, com imagens. Então, geralmente, quando temos problemas de vídeo e imagens, é comum utilizarmos modelos de visão computacional para nos auxiliar a resolver esse problema. E outra área que eu acho também extremamente relevante para o nosso setor, que é a área de robótica, em linhas gerais, que seria com o intuito aí de manipular objetos e mover-se. Eu queria convidá-los a gente passar rapidamente sobre algumas dessas áreas. Então, assim, na literatura, percebemos que o conceito de IA, existe uma conceituação, né, sobre a inteligência artificial, superinteligência, AGI, que seria a inteligência artificial geral, ou até mesmo a Narrow, que seria uma IA mais fraca. Temos o conceito na literatura sobre esses componentes que eu acabei de falar para vocês, e também as sub-áreas. Então, dentro de cada paradigma de inteligência artificial, é importante entendermos que, por exemplo, dentro do paradigma de machine learning, existem diversas abordagens. Eu posso resolver o problema da aprendizagem de máquina através de modelos de aprendizagem de máquina supervisionado, ou até mesmo modelos de aprendizagem de máquina não supervisionado, modelos baseados em Sable, ou modelos de aprendizagem profunda, né, que seriam os modelos Deep Learning. Ou seja, o Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning. E aí, dentro de cada modelo desses, é interessante entendermos quais são as, as arquiteturas ou os modelos que realmente iremos fazer uso, né? Seja ele modelo de rede neural artificial, o modelo de redes neurais convolucionais, e aí chegamos no fim, que são realmente os algoritmos, os modelos de fato que iremos treinar para resolver os problemas que desejamos extrapolar. Nesse campo de machine learning, que em linhas gerais refere-se à capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência, aqui está bem ilustrado esses paradigmas que existem, né, da aprendizagem de máquina supervisionada, não supervisionada, semi-supervisionada, aprendizagem de máquina por reforço, né? Então aquele robozinho que limpa a sua casa, que geralmente ele bate um obstáculo, aprende e faz outro movimento, ou seja, de acordo com erro e acerto, ele vai ajustando a sua rota para melhor fazer a atividade que ele foi configurado, ou até mesmo a Deep Learning, que seria aí a aprendizagem profunda, que é um dos paradigmas do campo de conhecimento da aprendizagem de máquina. Como em linhas gerais funciona o modelo de aprendizagem de máquina? Geralmente esses modelos eles se comportam matematicamente falando, recebendo uma entrada, seja imagem, vídeo, dado tabular, ele gera uma função desconhecida, né, uma função que tende a aproximar x de y, e aí, com base nesses dados de treinamento, x1, y1, x2, y2, xn, yn, esse algoritmo de aprendizagem é treinado. E uma vez que o algoritmo de aprendizagem de máquina ele é treinado, pegamos parte desse outro dado, do conjunto de treinamento, e fazemos o teste do modelo. E uma vez que esse modelo é treinado, ele gera uma função matemática que chamamos de hipótese final, que tende a aproximar a variável x, que são os exemplos de dados de treinamento, para a variável resposta y, que é exatamente a predição do modelo após o treinamento. Então, todos esses paradigmas, eles vão, em linhas gerais, trabalhar bastante com essa arquitetura ou com esse comportamento matemático. Eles sempre vão receber inputs de entrada, para que, através desses inputs, os modelos de aprendizagem sejam treinados e eles desenvolvam a capacidade de gerar esse output aqui, que seria a função hipótese. Um exemplo bastante básico aqui seria um modelo de aprendizagem de máquina para classificar frutas.
Então, eu poderia ter um modelo aqui, um classificador de frutas, que ele iria receber um input, né? Uma imagem da fruta, e através dessa imagem ele iria gerar uma função para que ele me desse uma saída com a predição ou com a classificação específica do modelo. É importante salientar que cada modelo de aprendizagem de máquina possui esse comportamento matemático, né? Então, como vocês estão vendo aqui alguns exemplos do modelo KNN, máquina de vetor de suporte, árvore de decisão, todos esses modelos são baseados em funções ou equações matemáticas que servem exatamente a parte operacional, né? Por trás do funcionamento desses modelos está essas funções matemáticas que servem para fazer esse tipo de cálculo. Cada problema ele pode ser melhor resolvido com uma determinada função. Não existe melhor modelo. O que é importante entendermos é qual é o problema que temos e qual modelo vai se comportar matematicamente melhor para resolver o problema que desejamos solucionar. Além do campo de conhecimento da aprendizagem de máquina, temos outros campos na IA. E aqui eu vou passar por eles rapidamente. Temos o campo de processamento de linguagem natural, que são modelos de inteligência artificial que trabalham muito bem para fazer tradução de texto. Então, quem já usou, né, o Google Tradutor, aquilo é um modelo de inteligência artificial que faz a tradução simultânea de texto, ou até mesmo conversão de áudio para texto. Ou seja, um modelo que possa estar ouvindo essa nossa reunião aqui e após o término da reunião, ele gerar um relatório, gerar uma ata de reunião. Então, esse seria um modelo de processamento de linguagem natural. Esses modelos são muito bons também para fazer predição de texto, modelos para fazer análise de documentos, né? Qual foi o teor do documento que foi escrito, dentre outros tipos de atividades. Inclusive os chatbots, que são uma das potencialidades, né, desse paradigma de processamento de linguagem natural e que vemos agora diversos modelos, diversos chatbots sendo lançados, né, e que a gente começa já a fazer uso no nosso dia a dia até, eu diria. Outro paradigma bastante conhecido da inteligência artificial é o paradigma da visão computacional. E o que é esse paradigma da visão computacional? É um paradigma que tem uma profunda relação com a área de processamento de imagens, computação gráfica, e análise de imagens e vídeos. Então, é uma ciência e tecnologia que faz as máquinas enxergarem, né, a visão computacional. E como esses modelos trabalham? Trabalham também através de arquiteturas de aprendizagem de máquina que podem resolver diferentes tarefas. Seja eu dar a entrada numa imagem e ele gerar para mim uma classificação da imagem, que é uma classe A ou B. Eu posso dar a entrada em imagens ou vídeos e esse modelo retornar para mim aplicando uma detecção de objeto, que chamamos de bounding box, ou até mesmo fazendo uma segmentação da imagem, né? Ou fazendo um contorno mais preciso da silhueta, ou até mesmo rastreando um determinado objeto ao longo do tempo, fazendo a predição de frame por frame de um vídeo. Então, esses modelos de visão computacional são muito bons para trabalhar com imagens e vídeos. E aqui é um exemplo de uso desse modelo aqui no nosso setor. Isso é uma startup inglesa que ela se propõe a usar modelos de visão computacional para resolver ou auxiliar os projetistas e gerentes de obras na questão de ver em tempo real no canteiro de obra o que está acontecendo. Então, essa câmera acoplada no capacete do funcionário, ela tem algoritmos de visão computacional que começa a fazer uma análise, por exemplo, do construído com o projetado, e não só essa análise, ela sugere, faz apontamentos automáticos no planejamento da obra com relação ao que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser atualizado, por exemplo, de um item que estava previsto para ser instalado e passou a estar instalado, ou até mesmo de um item que foi instalado numa posição indevida. E aí, esses modelos são muito bons para identificar quais são essas questões e, em tempo real, tá se interagindo ou se comunicando com a equipe de gerenciamento de projetos, gerentes de obras, auxiliando em tempo real na tomada de decisão. Então, isso é um exemplo já de soluções que empresas já vêm tirando proveito de uso desses modelos de visão computacional. E o que aquela literatura nos mostra? É que a visão computacional é uma área bastante promissora, dentre outras áreas, né? Aqui é apenas um exemplo de um artigo do Aboi e outros que destaca aqui quais são, né, as vantagens de uso da visão computacional no setor AECO, quais são as limitações que temos, é importante entendermos também sempre as limitações, né?
que existem, a depender do paradigma que formos utilizar, seja robótica, sistema baseado em conhecimento, processamento de linguagem natural, otimização, até mesmo machine learning, sempre é importante entendermos quais são as vantagens, os pontos fortes, quais são essas limitações que esses paradigmas possuem. Isso também nos faz, professor Rogério, Thaisa, colocarmos nossos pés ao chão para termos um pouco de tranquilidade e não entender que um paradigma vai resolver todos os problemas. Cada paradigma tem seus pontos fortes, assim como também tem suas limitações. Mas ainda no paradigma de visão computacional, percebemos que existe uma série de possibilidades de abordagens, né? Podemos utilizar pegando cenas, identificando riscos, ou fazendo identificação de objetos em uma cena, né, da locação do objeto, ou até mesmo fazendo a predição de ações em determinadas imagens. E aí você pode capturar do canteiro de obra através de câmeras ou sensores e fazer uso desses modelos de aprendizagem de máquina para esses específicos fins, né? Seja rastreamento de objeto, reconhecimento de ações ou até mesmo classificação. Aqui são alguns exemplos, ó, práticos de uso do modelo de visão computacional no setor AECO. Então, o modelo de visão computacional aqui ele está extraindo características de um vídeo de frame por frame, chamamos de feature extraction, e através dessas características, ele retorna com a imagem com a detecção do objeto que ele foi treinado. Ou seja, aqui ele está classificando dois objetos, o trabalhador e o escavador. Mas eu poderia também usar esse modelo para ele estar rastreando um objeto em torno de uma cena. E ele vê ou calcular a trajetória que esse objeto fez durante o dia de um ponto A até um ponto B específico. Então, existem várias estratégias e maneiras de utilizarmos esses modelos. Isso aqui é um exemplo, vamos dizer, um exemplo mais clássico, né, de eu ter um modelo fazendo o rastreamento de um objeto e você vê a ação desse objeto e ele fazendo a classificação desse objeto, né? O que que ele está fazendo nesse momento, de acordo com esse ângulo aqui? Ele está escavando ou ele está se movimentando? Então, aí você pode até usar isso para gerar um relatório no final do dia. Quantos movimentos teve de determinada atividade ou de outra. E isso te ajuda até a gerenciar melhor o canteiro de obra e as atividades que são feitas. Uma outra área bastante promissora da inteligência artificial é a área de robótica. Então, quando olhamos a literatura, percebemos que existe um vasto entendimento teórico sobre o tema, né? E o que eu queria destacar nesse trabalho aqui desses autores é que a robótica ela pode ser desde uma maneira mais simples, né? Ou seja, de um nível de robótica manual, onde o humano realiza todos os aspectos da tarefa sem envolvimento do robô, ou até níveis mais sofisticados como, por exemplo, esses níveis que vão subindo aqui, você aumenta a automação, desde a teleoperação até uma autonomia total da máquina. Então, perceba que existem várias formas de usarmos a robótica com níveis de automação e certificação variados. Vai depender muito do objetivo que iremos estabelecer para resolver o problema. Percebemos também que existem já diversos experimentos e usos dessa área de conhecimento no setor AECO, então usando robôs para fazer a construção de fachadas, usando os robôs para fazer esses alamentos de paredes de concreto, ou até mesmo usando o robô dentro do edifício para que ele possa auxiliar a fazer layout de interiores, demarcando pontos no chão ou até mesmo no teto, demolindo edifícios. E aqui é um exemplo rápido de robótica no canteiro de obra, né? Vários usos de robôs com diferentes níveis de automação. E qual que é o impacto disso no nosso setor eco, né? Desses exemplos. É um impacto enorme. E como podemos utilizar a IA para integrar dados desses sistemas, desses robôs atuando no canteiro de obra? E aí eu preparei também aqui nessa nossa apresentação alguns resultados de trabalhos que vemos desenvolvendo na Zigurate junto a alunos que já fizeram o curso de aperfeiçoamento, e eu queria convidar o professor Rogério para que ele pudesse também falar um pouco dessa experiência, professor Rogério, que tivemos já com alunos no curso de aperfeiçoamento, que eu diria que, de certa forma, é uma base para o que iremos apresentar no Master. Então, professor Rogério, fica à vontade aí, faça
algumas considerações e o que é que você achou também dessa experiência que tivemos no curso de aperfeiçoamento de inteligência artificial aplicada à construção junto aos alunos da Zigurate. Estamos já na turma um e com a turma 2 aí prevista para iniciar já nos próximos meses. Perfeito, Ítalo. Este curso ele foi quase que um estágio, né, para o que viria depois, que é o que vem depois, que é o Master. Com ele a gente pôde testar, mas não testar no bom sentido, não, testar no sentido de verificar as situações, verificar alguns conteúdos, verificar a forma de avaliação, e dentre elas essa forma de avaliação final que os alunos fizeram e que vai aqui ser apresentado um pouquinho dos resultados, que foi na altura um pseudo paper. Teria algo como um resumo estendido de coisas que eles fizeram, que eles produziram diretamente, algum com diferentes níveis de aprofundamento. Alguns foram muito a fundo no desenvolvimento do sistema, outros desenvolveram uma parte, mas criaram todo um framework para que isso pudesse ser aprofundado. Então, há ali diferentes abordagens e diferentes aprofundamentos em cada uma dessas abordagens. Se puder passar a tela aí rapidinho. Isso, obrigado. Este aqui, por exemplo, ele trata da integração de BIM, gêmeos digitais e inteligência artificial. Como assim? Ora, vocês devem estar acompanhando todo esse desenvolvimento em torno dos gêmeos digitais. Gêmeo digital é quando eu consigo fazer uma integração dos elementos reais com o meu modelo virtual. Então, digamos, eu tenho um edifício, o edifício real está lá, ou um equipamento, que é como está mostrando aí na tela, e eu tenho este mesmo edifício ou este equipamento modelado. Então, por meio de sensores, eu consigo capturar a informação direto do edifício ou do equipamento e enviar isso para um sistema que consegue identificar elementos ou características desse mesmo edifício no modelo e, com estas informações, alimentar uma IA que possa então nos ajudar no processo de manutenção. No caso desse exercício aqui, desse trabalho dos alunos, eles puderam utilizar um aprendizado de máquina para otimizar a gestão de ativos por meio da monitoração em tempo real. Então, eles conseguiam pegar a informação direta do objeto, em tempo real, tomar a decisão sobre a manutenção do mesmo. Imagina o quanto isso não nos ajuda em termos de tempo, em termos de otimização e melhoramento do trabalho. Perfeito. Eu só queria fazer um comentário aqui desse trabalho que eu achei bem interessante, é que ele tinha uma série de dados, né? Por exemplo, esses dados aqui, que são dados que os sensores desse equipamento enviavam em tempo real. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram esses dados, criaram um dataset com essas observações, seja ao longo de um mês, ao longo de uma semana, ao longo de um ano, e levaram isso para um fluxo de IA, ou seja, usaram esses dados no modelo de IA para quê? Para qual objetivo? Para que esse modelo de IA ele pudesse fazer uma saída que seria a previsão futura. Quais são a- os dados possíveis de falha na próxima semana, no próximo mês, que ainda não chegou? Então, usando a IA para auxiliar essa tomada de decisão de potenciais pontos de falhas ou de problemas que poderia ter em determinado equipamento, utilizando o janelamento à frente. Então, isso já é um trabalho que foi desenvolvido nesse nosso curso junto com esses alunos, e é legal porque os alunos no curso puderam não só ter acesso ao entendimento da fundamentação teórica sobre o tema, mas também tiveram acesso à parte de programação, de pegar esses modelos de aprendizagem de máquina baseados em séries temporais, ou até mesmo aprendizagem de máquina supervisionado, e escreverem conosco o código para resolver o problema que eles desejavam resolver nesse TFC. Professor Rogério, e esse segundo trabalho que falou sobre a aplicação em tempo real de IA no canteiro de obras? Esse aqui já usa visão computacional, então usa aquela outra tecnologia apresentada pelo Ítalo, no monitoramento das instalações de um canteiro. Você imagina, se eu tenho uma câmera direcionada para diversas partes do canteiro, eu posso fazer um monitoramento desse espaço usando o auxílio também da inteligência artificial, que pode, de acordo com o que eu queira, avaliar, por exemplo, o uso de EPIs, avaliar
se determinada pessoa é ou não é daquela obra, se aquilo é um intruso ou se é alguém que é funcionário, se ele está de repente passando por uma zona que não pode passar, por uma questão de segurança, enfim, pode ser avaliado qualquer coisa, desde que seja treinado para isso, utilizando visão computacional. Muito bom, professor. Temos mais um exemplo aqui, professor, que usaram IA para analisar parâmetros de sustentabilidade em aeroportos brasileiros, com base na É, certificação LEED. esse aqui tá bem na cola do teu trabalho, né? Bem na linha aí do que tu fazes, do teu doutoramento. Então, a ideia aqui foi usar PLN, né, que é processamento de linguagem natural, na análise de projetos ou de alguns aspectos de projeto. É sempre bom a gente frisar isso, porque não é o projeto inteiro, né? É alguns aspectos do projeto, para assim ter uma velocidade ou maior eficiência no processo de certificação LEED. Muito bom. E este último, para também verificação de projeto, tá bem próximo também do teu trabalho, né, Ítalo, né, em relação à análise de validação de documentação. Então, esse aqui já vai pegar em documentos em PDF e avaliar para fins de licenciamento, por exemplo, né? Você quer fazer o licenciamento do teu projeto, você tem lá um código de obras, você tem requisitos da própria prefeitura, seja o que for, é possível treinar uma IA com essas informações e ela, a partir de alguns aspectos estabelecidos em PDF, poder auxiliá-lo nesse processo. É interessante frisar aqui que essa equipe ela não utilizou um modelo de IA público, né, como o ChatGPT, mas fizemos o seguinte: pegamos o modelo de IA e criamos um novo modelo e personalizamos, né, fizemos ajustes de hiperparâmetros desse modelo para ele resolver os problemas que a equipe desejava resolver, que era avaliar questões específicas de documentos em PDFs de projetos de instalações hidrossanitárias. E percebeu que o modelo, a partir do momento que aumentamos essa interação, de fazendo ajustes, não só no prompt, mas na arquitetura do modelo, ele vai aprimorando seu comportamento até chegar num ponto em que o modelo consegue verificar corretamente todos os itens que aquela equipe tinha colocado como questões a serem analisadas pelo modelo de processamento de linguagem natural. Nesse caso, foi bem interessante esse trabalho também. Eu preparei aqui só alguns vídeos, Thaisa, também, exemplificando como é que acontece essas aulas, né? O pessoal está dando aula só fazendo a parte teórica ou estão chegando na mão na massa? Isso é uma dúvida que às vezes a gente tem sobre curso de IA, né? Será que o professor vai só pegar lá o modelo do ChatGPT e abrir e tá tudo certo? Aquilo ali é IA e não precisa aprofundar mais a discussão? Então, isso aqui é um exemplo de aulas que a gente lecionou junto a essa turma do CAIC PT, desde a parte de fundamentação teórica sobre o paradigma, sobre o comportamento matemático sobre o assunto, como, por exemplo, séries temporais, até a parte de termos contato com os modelos digitais de projetos, para que podemos entender de onde eu extraio dados desses modelos digitais, desses gêmeos digitais, e de que maneira eu pego esses dados, por exemplo, de séries temporais, tabulo esses dados, né, dentro de um arquivo formato CSV, por exemplo, e levo para um fluxo de programação. Então, isso é interessante, é entender o fluxo do início ao fim. Você pegar e chegar, levar esses dados tratados para uma lógica de programação, usando, por exemplo, linguagem Python, e fazer as análises de correlograma, fazer geração das séries temporais usando os modelos de aprendizagem de máquina. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, eu estou aqui ó, apresentando uma série temporal de anotações de dados do que existiu, e eu estou pedindo para o modelo fazer uma predição de dados que ainda não aconteceu. Ou seja, ele me auxilia a fazer uma predição do janelamento com base nesses dados, o que é que pode acontecer no futuro. Isso realmente é um novo contexto de oportunidades que surge para os profissionais do setor AECO se beneficiarem com relação à inteligência artificial. Aqui tem mais um outro exemplo, Thaisa, de uso desses modelos de visão computacional. Então, a gente pegar um código, construir um código do zero, como treinar um modelo de rede neural convolucional, ajustar os hiperparâmetros do modelo, até chegar nesse ponto que eu dei uma entrada no modelo de um vídeo
e ele fazer a classificação de frame por frame desse vídeo com objeto com base nas classes que eu treinei o modelo e gerar para nós uma saída, que seria o vídeo com as classes preditas aplicando o Bounding Box, que é uma das possibilidades de uso de modelos de visão computacional. E aí vocês estão vendo aqui na aula que a gente faz isso não só na parte teórica, mas exatamente na parte prática, que é chegando até o código e mostrando a esses alunos como fazer isso. E aí vocês estão vendo, por exemplo, um vídeo sendo predito através de um modelo de visão computacional, uma rede neural convolucional, aplicando o Bounding Box em cada momento desse vídeo. Então, esses foram alguns exemplos reais, tá? Aqui a gente não está apresentando exemplos fora do curso da Zigurato, são exemplos que a gente fez em aula e que a gente validou junto com os alunos. E para esse momento final que nos resta aqui, eu queria só fazer algumas reflexões sobre o que é que a literatura já nos destaca sobre o que está por vir com relação à IA. O primeiro pressuposto que a IA vai ter um papel importante no nosso setor eco é o próprio livro do BIM Handbook, que os autores, os Sachs, dentre outros, destacam aí em 2030 uma convergência de BIM com IA, né? Que os autores estão chamando de AI BIM. Então, isso já é um certo pressuposto para o nosso setor ficar atento, né? Que provavelmente vai haver essa evolução do BIM 4.0 que os autores falam para o BIM 5.0. Outro exemplo é o livro do Bill Bettner, da Universidade de Yale. Esse autor destaca que o nosso setor vem vivendo esse momento de transição, né? Transformação digital, desde a era de papel até o paradigma de desenho assistido com computador, do paradigma de desenho assistido com computador para a modelagem da informação, e o que estamos testemunhando agora talvez seja isso. É uma automação de explosão com relação ao nível de representação e o nível de automação de várias soluções sendo criadas, né? Muitas delas válidas, outras nem tanto, e que esse autor destaca que 2030 possa ser que chegamos aqui em uma autonomia da máquina, ou seja, passando esse turbilhão de altos picos e baixos com relação a várias soluções sendo criadas ao mesmo tempo, podemos chegar em um horizonte de uma convergência mais saudável. E de que a IA ela pode auxiliar os profissionais do setor aí em várias atividades, né? Entendimento, avaliação de projetos, simulação ou até mesmo geração. São algumas capacidades da IA dentro do nosso setor aí que podem sim realmente ser bastante exploradas. Esse outro artigo do Aboi destaca quais são as oportunidades, quais são as tecnologias emergentes, quais são os desafios e as questões de pesquisas em aberto com relação à IA no setor AICO. Eu queria destacar aqui as oportunidades, né? Vemos aqui, ó, a IA com o BIM como oportunidade, a questão de segurança, análise de segurança no canteiro de obra, né? O uso da IA como oportunidade para o canteiro de obra em si, e também temos as tecnologias emergentes, como o BIM aqui também como tecnologia emergente, o próprio blockchain, realidades aumentadas, realidade virtual, ou seja, realidades estendidas como oportunidade, IoT também como oportunidade e até mesmo na escala da cidade, né? Que seria o conceito de Smart City. E, por outro lado, embaixo, temos alguns desafios. Questão de retenção de talentos, os custos iniciais, cibersegurança, questão cultural de problemas sobre explicabilidade de IA, é um assunto ainda que está bastante latente na literatura e que não está bem coberto por inteiro. Pesquisadores gastam um esforço considerável para explicar matematicamente como esses modelos conseguem se performar tão bem, e as questões de pesquisas que estão em aberto, né? Que estão associadas à pesquisa sobre deep learning, sobre a questão de auditorias de sistemas de construções, do ponto de vista financeiro, dentre outros pontos. Essas áreas de aplicações, percebam que os artigos nos mostram que os campos de conhecimento da IA podem ser utilizados em diferentes áreas, né? Eu posso usar machine learning para fazer estimativa de custo, eu posso usar machine learning para fazer monitoramento do canteiro de obra, podemos utilizar machine learning para fazer gestão de risco de obra, para fazer outras atividades. Então, a depender do paradigma de IA, é interessante que esse artigo nos mostra as capacidades de cada um desses paradigmas com relação à variação de atividades que o nosso setor possui, que é essas colunas na horizontal. E, claro, cada paradigma ele tem suas pontos fortes, assim como suas limitações. E é importante entendermos também isso, né? O que é que podemos esperar do futuro? Podemos esperar aí um futuro bem interessante, né? A própria OpenAI fala que o que eles estão apresentando para nós hoje é apenas o level 1
dessa inteligência artificial baseada predominantemente em chatbots, que ainda temos 4 níveis de inteligência artificial a serem avançados, onde cada vez mais vai ter uma autonomia maior dessa máquina. Vemos os modelos, seja de linguagem, imagens e vídeos e processamento de vídeos sendo lançados diariamente e podemos já começar a utilizar esses modelos para resolver diferentes problemas do nosso setor. E eu queria fazer uma correlação, né, disso que está acontecendo com o trabalho do Bill Bestner, né, que é essa Digital Exploitation, que é exatamente a automação dessa explosão. Esses modelos sendo lançados assim freneticamente a cada dia é um modelo novo que lança, a gente não sabe o que faz. Você nem deixou de estudar um, já vem um novo para você estudar, entender o que é está acontecendo, mas é exatamente essa explosão digital que estamos testemunhando acontecer em 2025. Possa ser que chegamos aqui mais adiante em uma autonomia dessa máquina, num ambiente mais estável. Esses sistemas são diversos, né? Em diferentes áreas, como eu bem falei, que podem nos auxiliar para diferentes tarefas, e isso também vai influenciar bastante na questão de habilidades e treinamentos, ou seja, nós, enquanto instituição de ensino, estamos bastante preocupados com essa questão, né? Qual vai ser as habilidades requeridas do futuro para esses novos profissionais? Quais são os treinamentos que esses profissionais do setor eco precisam ter para desempenhar essas atividades que vão ser demandadas no futuro? São habilidades apenas teóricas, habilidades práticas, habilidades cognitivas de pensar como lógica computacional, conhecer linguagens de programações? Como vai ser essa cultura? Quais vão ser as ferramentas de abordagem que esses profissionais vão precisar utilizar? Isso, por exemplo, é uma publicação do próprio PMI, né? Já vislumbrando esse futuro que está por vir. E aí eu trouxe essa imagem para a gente fechar essa nossa reflexão sobre a questão de que a gente tem que ter cuidado para não olhar a IA como uma bola de cristal, né? A gente está vendo aí, essa é uma imagem, professor Rogério, de um evento que teve o AI Action Summit agora em 2025, em Londres, e um dos pesquisadores apresentaram essa imagem lá no evento, ele mostrando, né, o que estamos aqui fazendo no momento atual é apenas a base da pirâmide, que é usando os modelos de linguagem para nos auxiliar em tarefas de escrita, leitura, interpretação, busca, mas que o horizonte futuro não é essa base. O horizonte futuro são novas capacidades que a IA vai poder nos proporcionar e que essas novas capacidades vão, consequentemente, possibilitar resolver diferentes tipos de problemas, né? A depender do nível de sofisticação dessas capacidades daqui para frente. Só que, assim, eu queria só deixar claro que daqui de onde estamos até essa bolinha de cristal, a gente tem um bom caminho a ser percorrido e a gente não pode tratar a IA como um grande resolvedor de todos os problemas da humanidade. Ela pode ser muito boa se for adaptada para problemas específicos, fazemos os ajustes devidos para resolver tarefas específicas de automatização, de reconhecimento de padrões, mas é importante termos essa cautela para não achar que estamos aqui já nesse contexto dessa bola de cristal que você coloca qualquer coisa e ela resolve qualquer problema, independente de como você escrever lá no modelo. E aí, por fim, nesse momento final, eu queria deixar esse momento para o fim exatamente para vocês entenderem que tudo que iremos falar aqui sobre o Master de Inteligência Artificial tem uma profunda conexão de todo esse entendimento teórico que eu fiz aqui nessa apresentação junto com o professor Rogério e a Thaisa. Então, estamos muito felizes em vivenciar esse momento aqui do setor eco no Brasil e nos países que falam a língua portuguesa, que é esse master que eu e o professor já está à frente. A Zigurato também está lançando simultaneamente esse master no idioma inglês e no idioma espanhol. Então, em novembro está sendo iniciadas essas 3 turmas nesses 3 idiomas. Eu vou falar aqui sobre a estrutura do idioma do Master em português. A Thaisa me corrija ou queira fazer alguma observação, fica à vontade também. É o primeiro Master em Inteligência Artificial online do mundo, então isso já nos coloca aí na vanguarda, né, desse campo de conhecimento. É um Master com duração de 12 meses, um ano acadêmico, 60 créditos, iniciando em novembro de 2025, e aí um grande diferencial da Zigurate, que é essa dupla titulação. Ou seja, vocês vão receber uma titulação tanto pela Ziggurat Institute of Technology, quanto pelo Instituto, a Universidade de Barcelona, Instituto de Formação Contínua da Universidade de Barcelona.
Eu estou colocando QR Code, não hesitem em acessar esse QR Code. Preencha a ficha de cadastro, contacte a equipe da Zigurate. A Thaisa e toda a equipe da Zigurate estão bastante animados em tirar todas as dúvidas de vocês, fazer reuniões de alinhamentos para explicar melhor a grade, a matriz curricular desse curso. E aí eu vou fazer aqui uma breve contextualização de como foi que eu, professor Rogério, principalmente, e todos os outros professores que estão conosco, concebemos essa grade desse curso. Então, o curso está dividido, em linhas gerais, em 4 blocos. O bloco um é um bloco de fundamentação teórica, né, ou de nivelamento, que chamamos de bloco de lógica computacional, fundamentos da IA, aplicado ao setor AE. O bloco 2 ele já traz algumas interfaces da IA, uma proposição mais prática de uso da IA. O bloco 3 ele faz uma convergência de IA com outras metodologias, tal como BIM, design generativo, dentre outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. E, por fim, o bloco 4 que aí faz um fechamento da discussão da IA com as tecnologias disruptivas e saindo da escala da edifício e indo para a escala das cidades inteligentes. Além desses 4 blocos, é importante frisar o desenvolvimento do TFC. E aí, falando corpo docente, eu queria aqui apresentar em primeira mão assim a estrutura parcial, né? A gente já tem até mais professores que estão vindo para reforçar essa equipe, mas assim, eu estou muito feliz porque a gente está conseguindo montar um corpo docente não só de profissionais atuantes no setor AECO, mas de profissionais que também tenham um filho acadêmico, que tem um conhecimento um pouco além da superfície, que consegue descer o nível nessas discussões. Então, temos aí eu, o professor Rogério, mas também teremos o professor Tiago Pontes, da Universidade Federal do Ceará, o professor Thomas Takeuchi, que da Arquigen, que é uma empresa também que já desenvolve soluções sobre IA, o professor Joel, que é formado em ciência da computação, que está lá no norte do Brasil, o Carlos Dias, que está no Rio de Janeiro, um outro professor nosso também querido, que já é professor da casa, especialista em FC. E aí temos os professores também da Europa que vão estar conosco, fortalecendo ainda mais esse nosso corpo docente, que é o Rui de Leclerc, o Guilherme Corral e o Bruno Busnardo. Esses são os professores que a gente já está confirmado, mas eu queria dizer que tem mais professores que estão ingressando nesse corpo docente e eu estou muito feliz, assim, assim como o professor Rogério, de dividir essa direção desse master com o professor Rogério e de não só criar esse corpo docente para realizar esse master, mas a gente criar essa sinergia em especialistas aqui no Brasil em língua portuguesa e começar a fazer uma discussão mais bem estruturada sobre as oportunidades realmente de fato da IA para o nosso setor, tendo as especialidades de cada uma dessas pessoas que eu vos apresento. No mais, Thaisa, eu queria muitíssimo agradecer o teu convite, a oportunidade da equipe da Zigurate da gente se conectar nessa tarde com vocês e agradecer também o convite e a participação de todos presentes conosco nessa live. Eu vou aqui parar a minha tela e estou curioso também para saber quais são as dúvidas e quais são o feedback que as pessoas que estão conosco deram com relação a essa apresentação que eu e o professor Rogério fizemos. Obrigado a todos os presentes e foi um prazer enorme estar com vocês fazendo essa apresentação formal aqui do Master em A, aplicada à arquitetura e construção. Obrigada, eu, Ítalo e Rogério. Incrível a apresentação de vocês, extremamente completa. Eu não vou nem me atrever a falar nada. Vou direto aqui para as perguntas do público. É, E antes de começar as perguntas, eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. É realmente incrível, eu aprendo muito e é um prazer para mim, de verdade. Agora vamos lá para as perguntas, né? Eu vi uma aqui no Q&A, deixa eu dar uma olhadinha, porque eu acho que é da mesma pessoa, o Alexandre. Ele perguntou se já existe AI aplicada a projetos feitos em AutoCAD e ou Revit para desenvolvimento de projetos de instalações elétricas, ar-condicionado e arquitetura. Ele depois falou que eu trabalho com orçamentação de obras de instalações de ar-condicionado e elétrica. Existem softwares de IA aplicado à orçamentação de obras de projetos que foram feitos em AutoCAD? Olha, pronto, assim, só para você ir lá e adquirir, não conheço, tá? Agora, é possível montar. É possível você preparar o sistema para isso, certo? Para fins de arquitetura, tem muitos, certo? Para fins de desenvolvimento de layout, se você quer, por exemplo, você dá só a base do contorno, ele faz o layout do apartamento para você. E isso tem muitos. Tem para render,
tem para uma série de coisas. Agora, especificamente para ar-condicionado, para elétrica, eu não conheço, esse o Ítalo conhece, tá? Mas eu não conheço para este fim. Agora, é possível montar algo específico. Tendo o modelo em algum software BIM, agiliza muito mais o processo, porque eu tenho um metadados ali que eu posso capturar as informações. Em termos de CAD, já começa a complicar um pouco mais, que aí, mas é possível chegar lá. Ítalo. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. O que eu tenho visto também é que está tendo uma seção muito grande, Alexandre, de criação de plugins baseados em IA para otimizar esse fluxo. Então, por exemplo, teve uma startup francesa que foi recentemente adquirida pela ACA, a WiseBeam, que ela propõe a transpor desenhos de CAD para modelos digitais através de desenhos croquis, por exemplo, imagens ou até mesmo os traçados do CAD de instalação, ela já reconhecer aquelas características e fazer uma conversão, né, dessas linhas para componentes BIMs. Então, a gente começa a ver alguns plugins atuando nesse fluxo. Tem o plugin Hypa, né, que ele também gera estudos de design generativo rápido e já vai para um software de autoria BIM com esses estudos pré-concebidos, fazendo simulações assim em segundos. E eu acredito que cada vez mais, Alexandre, a gente vai testemunhar o avanço desses plugins, porque de fato eles vão nos auxiliar bastante em atividades que às vezes gastamos um elevado tempo, né? Como essa que você bem citou com relação ao desenvolvimento de projetos de instalações. Perfeito, obrigada, gente. Eu estou vendo que a gente já tem alguns assistentes aqui da Masterclass que já estão matriculados no Master, o Kevin, o Muito Manuel, bom. muito legal. O Kevin a gente já conhece, nosso ambassador também, né? E tem uma pergunta aqui do Manecas. Ele quer saber qual o nível de BIM que ele precisa. Eu aproveito também para perguntar qual o nível de programação que os candidatos têm que ter antes de ingressar no nosso Master. Se o professor Rogério quiser contextualizar, eu só queria fazer um comentário. Obrigado pela pergunta. Assim, uma das coisas que tivemos a preocupação quando estávamos concebendo a grade e matriz curricular desse master era de que não conflitasse com os outros masters que já oferecemos na Zigurate. Entendemos que, assim, não precisa ter um nível de BIM tão aprofundado para fazer o master em A, mas que vai ter módulos específicos, temas específicos dentro do Master DA que vai falar brevemente o que é BIM, para que a pessoa entenda apenas a convergência dessa metodologia com a área de conhecimento de IA. Então, assim, diferente do Master de BIM, em que o profissional vai ter a oportunidade de ver as possibilidades, diferentes oportunidades de uso da metodologia para fim de concepção de projeto, orçamentação, análise de interferência, gestão de facilities, no Master de IA, o que iremos olhar sobre a metodologia BIM é mais assim, as oportunidades que essa metodologia possibilita para o nosso fluxo de IA. Ou seja, como é que podemos realmente potencializar fluxos já estabelecidos do uso da metodologia BIM com o acréscimo de modelos de IA, fazendo como vocês viram no trabalho que os alunos fizeram do CAIC PT, né? Pegando o modelo BIM, ele sabe que tem vários metadados. Como é que eu levo esses metadados para uma planilha Excel e treino um modelo de aprendizagem de máquina através desses metadados? A pessoa que vai fazer isso, ela não necessariamente precisa ser um expert em BIM, ela precisa entender minimamente esse fluxo de captura de dados e levar isso para essa lógica de aprendizagem de máquina. Mas aí eu passo também a bola para o professor Rogério, ele como professor também do Master em BIM, eu acredito que ele possa até deixar isso mais claro para todos vocês. Perfeito, mas é isso mesmo, o que você falou, Ítalo. Não é necessário ser um grande Eisenbin para poder fazer este curso. Ter uma noção é sempre bom. Ah, há alunos que também, completando a pergunta, se era necessário fazer primeiro um do que o outro. Isso a gente acredita que é muito pessoal, tá? É, do meu ponto de vista, quanto mais melhor, quanto mais conhecimento, melhor, né? Há uma frase que diz que conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais você tiver, melhor. Não atrapalha em nada, só ajuda. Se puder fazer os dois, maravilha. Mas se for um caso de, eu quero fazer o de IA, mas não tenho o de BIM, se tem problema, não há problema, tá? Você pode fazer direto, pode entrar, tem aquelas bases que eu comentei sobre o B0. Tem depois as bases aqui que a gente dá nas primeiras disciplinas também,
Então, é perfeitamente possível. Uma coisa que corrobora isso que eu estou a dizer. Muitos alunos nossos do curso de aperfeiçoamento fizeram modelos, treinaram modelos de IA e nunca tinham codado nada, não sabiam nada de código. Muitos deles. Tem um trabalho no nosso curso em inglês, inclusive, que é um dos trabalhos, foram muitos, muito bons, mas um deles que também foi muito bom, que nenhum da equipe tinha contato com código. Ninguém. E eles conseguiram fazer o código no final, apesar do curso de aperfeiçoamento não se aprofundar tanto em código quanto o Master se aprofunda. O Master se aprofunda muito em código. O curso de aperfeiçoamento, como o tempo é bem mais reduzido, né? Aqui nós vamos ter um ano, lá no curso de aperfeiçoamento são só 4 meses. Então a gente não consegue se aprofundar tanto assim. A gente comenta, faz alguns exercícios, o próprio Ítalo e o Joel dão exercícios práticos para os alunos fazerem, mas o tempo é curto. Mas mesmo assim, eles conseguiram, no trabalho final, colocar código a funcionar. Então é perfeitamente possível. Maravilha, gente. Eu acho que a gente tem que encerrar, infelizmente, a sessão. Então, eu queria pedir para o Rogério e para o Ítalo deixar uma mensagem final para o nosso público e depois disso a gente fecha. Tá, a mensagem final é que eu queria dizer que estamos no momento mais oportuno possível para o nosso setor tirar proveito dessas novas tecnologias e que vocês não pensem que é algo que está por vir, já está acontecendo. E o quanto antes nós, profissionais do setor da arquitetura, engenharia e construção, nos colocarmos nessa zona, eu diria, de desconforto para aprender, reaprender e aprender novamente novas competências, melhor. O quanto antes vocês fizerem esse movimento, melhor, porque não só vocês vão se beneficiar, mas todas as pessoas em sua volta e as áreas que vocês estão aí desempenhando atividades profissionais, consequentemente, vão se beneficiar. Essa é a mensagem que eu diria, não tenham medo de ir para esse caminho desconhecido ou novo, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. A gente precisa estar um pouco magiando essa parte do desconhecido novo para nos colocarmos à prova e desenvolvermos novas competências. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui de final e no mais só agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse encontro, Thaisa e professor Rogério. Maravilha, muito obrigado, Ítalo. Obrigado também pela parceria, né? Sempre é muito bom trabalhar contigo. Obrigado também, Thaisa, pelo convite, por estar aqui também com a gente. E como mensagem final, eu queria chamar aqui a atenção de vocês sobre um trechinho da música Aquarela. Ela fala assim: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade. Atenção a essa palavra, não tem piedade. Não tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. E depois convida a rir ou chorar. A pergunta: você quer rir ou você quer chorar? Não tem piedade. O tempo, a mudança chegou, ela não vai voltar atrás. Tudo isso que está acontecendo só vai a crescer, só vai mudar cada vez mais a nossa vida, cada vez mais a nossa forma de fazer, cada vez mais a nossa forma de fazer arquitetura, engenharia. Onde é que você vai estar diante dessa mudança? Esperando ou vai surfar essa onda? A gente te convida a surfar a onda. Maravilha, maravilha. Ítalo, Rogério, muito obrigada. E com essa mensagem de vocês, eu fecho aqui a sessão. Espero que o público tenha aproveitado tudo que a gente apresentou hoje, que vocês tenham coragem, que venham junto com a gente nessa onda, né? E é isso. Muito obrigada, Rogério. Ítalo, é um prazer sempre estar com vocês. Contem comigo sempre. Eu sei que eu posso também contar com vocês. E é isso. Seguimos, se cuidem. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham aproveitado.